Agora, galera, nós temos que falar o seguinte, nós temos que conhecer algumas regiões cerebrais. Então, enquanto nós pegamos o encéfalo, nós podemos evidenciar algumas áreas, que aqui eu coloquei para vocês de forma colorida, para vocês verem a delimitação de cada uma dessas áreas. Observe só, o encéfalo, né, ele é formado por uma massa encefálica que possui sulcos e giros. Giros é a massa encefálica propriamente dito, e os sulcos são esses caminhozinhos que delimitam esses giros, né? Então os sulcos e giros cerebrais vão, além de delimitar áreas, eles fazem com que o cérebro possa ter uma área de superfície muito grande num volume craniano pequeno. Ou seja, essas invaginações dos giros cerebrais fazem com que nós tenhamos uma área de presença neuronal grande sem ocupar um grande espaço. Para isso que serve, porque na cadeia evolutiva o cérebro ele foi se invaginando e formando esses sulcos e esses giros. E aí nós vamos evidenciar todas essas áreas aqui, ó, que está de azul, nós vamos chamar de lobo frontal, as áreas nós chamamos de lobos. Então, lobo frontal, esse de amarelo é o lobo parietal, aqui de vermelho nós temos o lobo occipital, de verde nós temos o lobo temporal. Ah, mas são só esses lobos? Não, nós temos ainda o quinto lobo chamado de ínsula. Porém, nessa imagem aqui, nessa visão lateral do encéfalo, a gente não consegue visualizar. Eu teria que pegar aqui o sulco lateral, abri-lo para poder ver a ínsula lá dentro. Olha aqui uma imagem da ínsula, para você perceber que o quinto lobo é a ínsula. Pessoal, por que nós fazemos essa divisão em lobos? Porque nós sabemos que cada lobo possui uma função específica no nosso sistema nervoso. Ah, mas cada lobo só tem uma função? Não, tem lobos que têm várias funções. Por exemplo, o lobo frontal, essa área de azul que nós acabamos de ver, nós sabemos que o lobo frontal ele é responsável por processos comportamentais, mas também é a área motora. Se você pegar aqui o giro pré-central, que é onde nós temos um mapa motor do nosso corpo, onde os neurônios motores estão localizados, tem um cara chamado Brodmann que mapeou cada milímetro do nosso cérebro de acordo com a sua função, né? Nós temos, por exemplo, a área 4 de Brodmann, que é uma área motora, que faz parte do giro pré-central, que por sua vez faz parte do lobo frontal. Então o lobo frontal, além de ter importância motora, também tem importância comportamental. Se você se interessou um pouquinho sobre essa função, como nosso comportamento, dê uma olhada aí agora na internet, pesquise sobre o curioso caso de Phineas Gage, tá? Vou deixar escrito aqui o nome de Phineas Gage para você conhecer a história de Phineas Gage e como se começou os estudos sobre o descobrimento que o lobo frontal estava diretamente ligado aos processos comportamentais. É uma história legal de se conhecer. No lobo parietal, nós temos aqui algumas funções importantes. Dentre elas, nós podemos destacar o nosso mapa sensitivo, né? O giro pós-central está localizado nesse lobo parietal. Então, toda a nossa sensibilidade corporal chega aqui nesse lobo parietal. Já aqui no lobo occipital, que aqui de trás está localizado na nuca, ele está ligado a processos visuais. Hoje sabe-se que a única função do lobo occipital é de processamento das nossas sensações visuais, né? Da nossa visão. Por isso que geralmente traumas de nuca, traumas de lobo de crânio occipital, nós cursamos geralmente com distúrbios visuais. O lobo temporal, que está aqui de verde, que vocês estão vendo, tem várias funções também. Funções gustativas, funções olfativas. De modo geral, se nós fôssemos falar aqui agora sobre todas as funções de cada área e lobo cerebral, nós teríamos que ficar aqui 6 meses falando, ou até mais, né? Falando sobre cada função. Hoje é uma aula de organização geral do sistema nervoso, para você conhecer a organização anatômica do sistema nervoso. Aqui embaixo, que vocês estão vendo aqui de branco aqui, ó, bem listradinho aqui, isso aqui é o cerebelo, que tem função primária de regular o nosso equilíbrio corporal e o tônus do nosso corpo, né? A força de contração mínima dos nossos músculos, para que a gente possa executar todas as nossas funções de forma harmônica e sinérgica. Bom, galera,
agora nós temos que falar de uma outra coisa importante dentro da organização anatômica do sistema nervoso, que é a organização da substância cinzenta e da substância branca, a sua disposição. Primeira coisa que você tem que saber, que substância cinzenta são acúmulos de corpos de neurônio. Observe aqui no slide, acúmulos de corpos de neurônio. E substância branca são acúmulos dos axônios desses neurônios. Isso quando estou falando de sistema nervoso central. Então, se eu pegar lá, encéfalo, que nós acabamos de conhecer, né? Toda a massa encefálica, diencéfalo, tronco encefálico, cerebelo e medula espinhal, toda vez que eu estiver falando desses órgãos, esses órgãos que estão no crânio da coluna vertebral, e eu estiver analisando substância cinzenta e substância branca, substância cinzenta são acúmulos de corpos de neurônio e substância branca são os axônios desses neurônios. Vocês vão ver em próximas videoaulas, quando nós falarmos de tecido nervoso, vamos estudar a anatomia de um neurônio, como é que é a forma de um neurônio, vocês vão entender o que é o corpo do neurônio, o que é o axônio. E aí vocês vão perceber lá que o corpo do neurônio, ele é onde gera o impulso elétrico, é a área de geração de informação. E o axônio é a fibra por onde vai percorrer, vai transmitir esse impulso nervoso e essa informação de neurônio a neurônio. Então, quando eu começo a pegar um neurônio aqui, outro neurônio, e os corpos estão todos juntinhos naquele lugar, eu tenho ali uma substância cinzenta. Agora, onde está passando o axônio, eu tenho a substância branca. Observe só, para ficar mais fácil, vamos colocar essa imagem aqui. Observe só, eu tenho aqui um corte frontal do meu encéfalo, minha massa encefálica, os giros e os sulcos cerebrais. Tudo bem? Dá para você perceber bem fácil aqui que na parte mais externa aqui do encéfalo, na periferia do cérebro, nós temos uma substância um pouquinho mais escura, que nós vamos chamar de substância cinzenta. E mais no meio, nós temos uma substância mais clara, que nós vamos chamar de substância branca. Quer dizer o quê? Que no encéfalo, na parte externa, eu tenho os corpos dos neurônios dispostos nessas áreas onde eu tenho substância cinzenta. E onde tem substância branca são os axônios desses neurônios, ou seja, é o prolongamento desses corpos desses neurônios. E aí, no encéfalo, onde eu tenho substância cinzenta, nós vamos chamar de córtex cerebral. Então é no córtex cerebral. Agora, olha uma curiosidade. É bem fácil você pensar dessa forma. Observe só. Se na parte periférica do encéfalo eu tenho substância cinzenta, e substâncias cinzentas são acúmulos de corpos de neurônios, e se no corpo do neurônio é onde acontece a geração do impulso elétrico, da informação, obviamente que as informações que saem do nosso cérebro são geradas no córtex cerebral. Por isso a importância do córtex cerebral, né? Quando eu tenho lesão cerebral com lesão de córtex, eu tenho lesão na geração do impulso elétrico, né? Na elaboração, na recepção do estímulo, para poder interpretar um estímulo ou para gerar uma resposta adequada. São lesões geralmente graves que cursam com grandes incapacidades. Já onde eu tenho substância branca, bom, acabei de falar com você que substância branca são acúmulos de axônios, onde estão passando os axônios. Quer dizer que substância branca é a área de trânsito de informação. Substância cinzenta é onde gera informação. E a substância branca é por onde a informação está se propagando para fazer sinapse neurônio pós-neurônio. E aí, no encéfalo, quando eu tenho substância cinzenta, eu chamo de córtex cerebral. E a substância branca, eu chamo simplesmente de substância branca. Tá? Olha aqui agora uma imagem de um cerebelo, um corte frontal de um cerebelo. Então, observando aqui em cima que eu tenho a parte da ponte, né, do tronco encefálico, e o cerebelo que está intimamente ligado ao quarto ventrículo. Observe só que no cerebelo eu também tenho aqui a parte cinzenta por fora, a substância cinzenta por fora. Lá no encéfalo era córtex cerebral. Aqui no cérebro é chamado de córtex cerebelar. Se está no cerebelo, é córtex cerebelar. Ou seja, é a área também de geração de estímulo, de recepção ou de geração de estímulo no cerebelo. E observe que internamente no cerebelo eu também tenho substância branca. Se eu tenho substância branca, lembre, eu tenho acúmulos de axônio, ou seja, é onde a informação propaga no meu cerebelo.
Agora olha só o detalhe que nós vamos ver aqui. Vamos voltar à imagem aqui do corte frontal do cérebro. Eu falei com vocês que externamente tem substância cinzenta e internamente tem substância branca. Porém, no meio da substância branca, vocês estão conseguindo perceber algumas áreas de substâncias cinzentas isoladas? Pois é, essas substâncias cinzentas isoladas dentro da substância branca medular, da substância branca do cérebro, nós chamamos de núcleos da base no nosso encéfalo, né? Núcleos da base são ilhas de substância cinzenta que também têm importância funcional determinante no nosso homeostase corporal. Ou seja, vocês vão perceber em aulas mais aprofundadas de sistema nervoso e de neuroanatomia que esses núcleos da base, como eles são corpos de neurônios, eles geram aferências e eferências para várias áreas do córtex e para regiões mais inferiores, para fazer comunicação, fazer mediação de resposta neuronal e até mesmo para modular alguns estímulos nervosos que passam por essas áreas, chamados núcleos centrais. Então, acúmulo de substância cinzenta no meio da substância branca no cérebro, nós chamamos de núcleos da base. Nós podemos até nominá-los, né? Claustro, putamen, globo pálido, núcleo caudado, são alguns exemplos de núcleos da base. Agora observe aqui, nessa imagem do cerebelo. Por fora você já aprendeu o que é córtex cerebelar. Agora observe que lá no meio da substância branca, eu também tenho substância cinzenta disposta no meio da substância branca. No cerebelo não chama núcleo da base. Esses núcleos no cerebelo chamam núcleos centrais, né? Também tem nome, né? Núcleo emboliforme, fastigial, são vários. Galera, agora falando ainda sobre o sistema nervoso central, mas uma parte que está não mais dentro do crânio, mas agora dentro da coluna vertebral, nós falamos da medula espinhal. A medula espinhal, pessoal, ela é um prolongamento do cérebro. Depois que acaba o tronco encefálico, nós temos a medula espinhal e ela desce até na coluna lombar, onde ela vai começar a se desaparecer e formar filamentos chamados filamentos radiculares e o cone medular, né, onde ela desaparece e forma só mesmo a parte de fibras nervosas, de caldequina, que vão se prolongar para alguns segmentos corporais. Mas o que importa aqui é você saber que a medula, ela passa no meio da coluna vertebral, pelo canal vertebral, né? Ela é uma extensão do cérebro, como se fosse um palmito. Imagine um palmito, né? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é um corte transversal de uma medula espinhal. Como se eu peguei um palmito e passei a faca nele, estou mostrando de topo para vocês. Vocês estão vendo aqui o topo do palmito, da medula. O que nós podemos observar nessa imagem? Observe só, nessa imagem nós temos aqui uma substância cinzenta e uma substância branca. Agora vamos pensar como que essa substância cinzenta e a substância branca está disposta. A substância cinzenta está mais internamente distribuída em formato de H e externamente eu tenho substância branca. Mas lembra da regrinha que eu falei com você agora há pouco? Onde eu tenho no sistema nervoso central, medula faz parte do sistema nervoso central. No sistema nervoso central, onde eu tenho substância cinzenta, eu tenho acúmulos de corpos de neurônios. Quer dizer então que onde eu tenho esse H aqui na medula, substância cinzenta, os corpos de neurônios estão nessas regiões. E onde eu tenho substância branca medular, é onde eu tenho o prolongamento desses neurônios, é onde o estímulo vai percorrer, onde ele vai se propagar, ou ele vai chegar, ou ele vai sair. Então, existe uma diferença na organização da substância cinzenta e branca no cérebro, no cerebelo e na medula espinhal. Lá no encéfalo, a substância cinzenta está por fora e a substância branca está por dentro. Na medula, eu tenho a substância cinzenta em formato de H internamente e a substância branca mais externamente, englobando essa substância cinzenta. Agora, pessoal, para finalizar essa aula, nós vamos falar sobre sistema nervoso periférico. Acabamos de falar do sistema nervoso central. Quem são os componentes do sistema nervoso periférico? Lá no nosso resumo nós colocamos que o sistema nervoso periférico são as terminações nervosas, os gânglios e os nervos espinhais e nervos cranianos. Nessa imagem da medula, vocês estão percebendo que eu tenho a formação de dois nervos espinhais, né? Um segmento espinhal. Observe só, estão vendo que tem duas chegadas de fibras nervosas na medula espinhal? Eu tenho aqui uma raiz ventral e uma raiz dorsal do nervo espinhal. Quer dizer que eu tenho 31 pares de nervos espinhais
que emerge da nossa medula pelos forâmeos intervertebrais e vão para áreas específicas do nosso corpo, ou para trazer informação, ou para levar a informação do centro superior para os órgãos efetuadores. O que você precisa saber nessa aula é que um nervo espinhal ele é formado pela fusão de uma raiz ventral e uma raiz dorsal do nervo espinhal, né? As duas vão se fundir para formar um nervo espinhal. Vou dar um exemplo fácil de você entender o que é um nervo espinhal. Observe só, digamos que você está andando e aí do nada você pisa em um prego. Quando você pisa em um prego, debaixo da sola dos seus pés possui os receptores sensitivos de dor, né? E aí você começa a perceber que está tendo um estímulo doloroso, né? Um estímulo nocivo ao seu sistema nervoso. Os receptores periféricos de dor estão captando aquele estímulo lá na sola do seu pé. Aquelas terminações nervosas de dor vão captar esse estímulo, vão levar através de um nervo espinhal esse estímulo sensitivo. Ele está subindo via aferente para o sistema nervoso central, né? Ele quer chegar lá para informar o chefão, ó, tá acontecendo uma lesão lá embaixo, faz alguma coisa, ou tira o pé, ou começa a mancar para não pisar e não doer mais. Alguma coisa você vai ter que fazer, mas para você fazer alguma coisa, lembre-se, o sistema nervoso central tem que ficar sabendo. Então observe só, o estímulo está subindo por uma via sensitiva, por um nervo, e na hora que ele vai entrar na coluna vertebral para ganhar a medula espinhal, ele tem uma encruzilhada. Observe, continue observando essa imagem da medula. Olha só, o nervo está chegando por lá, o estímulo está chegando lá pelo nervo espinhal. Lê lá, nervo espinhal. O estímulo sensitivo está chegando por ali. Na hora que ele chega nessa encruzilhada, nessa bifurcação aqui, é como se o estímulo pensasse, bom, por onde agora eu vou subir? Eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou passar pela raiz dorsal do nervo espinhal, ou eu vou passar pela raiz ventral. Regrinha, todo estímulo sensitivo, ele obrigatoriamente tem que passar pela raiz dorsal, porque a raiz dorsal são as vias sensitivas. Então, ele vai sempre seguir pela raiz dorsal, pela parte de trás, pela porção posterior do nervo espinhal, a raiz dorsal. E observe só o que eu tenho lá na raiz dorsal. Estão vendo uma bolinha, uma dilatação? Essa dilatação nós vamos chamar de gânglio espinhal. E agora vem uma exceção. Preste atenção no que eu vou falar. Eu falei com vocês, agora há pouco, que acúmulos de corpos de neurônio dentro do sistema nervoso central são chamados de substância cinzenta. Então observe, substância cinzenta no cérebro formando córtex e núcleo, no cerebelo formando córtex e núcleos e na medula formando o H e a parte externa, a substância branca. Agora eu estou falando de nervos espinhais. Nervos espinhais já fazem parte do sistema nervoso periférico. Toda vez que eu tiver acúmulos de corpos de neurônios fora do sistema nervoso central, ou seja, no periférico, eu vou chamar isso de gânglio. Então observe só, essa bolinha que tem aqui na raiz dorsal do nervo espinhal, quer dizer que naquela bolinha, ali dentro, se eu pudesse pegar histologicamente e ver aqui no microscópio, eu vou achar corpos de neurônios. E geralmente elas se mostram como essas dilatações. Gânglios espinhais. Não confundam gânglios espinhais nervosos com gânglios linfáticos, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui são gânglios espinhais. E sempre o gânglio espinhal vai estar na raiz dorsal. Aí fica fácil de você gravar. Se o gânglio é sensitivo e ele está na raiz dorsal, quando o estímulo for sensitivo, estiver indo da periferia para o cérebro, para levar a informação para o cérebro, sempre o estímulo vai seguir pela raiz dorsal. Esse estímulo vai entrar na medula, fazer as suas conexões cerebrais, vai chegar até centros superiores, ser interpretado e o seu cérebro vai emitir uma resposta. Essa resposta vai vir também pela medula e quando ele for sair, vai sair por onde agora? Vai sair agora pela raiz ventral, pela raiz da frente que forma o nervo espinhal. Então você já pode saber que a raiz dorsal e a raiz ventral, elas se fundem para formar o nervo espinhal. Porém, a raiz dorsal só tem fibras sensitivas e a raiz ventral só tem fibras motoras. Tudo bem, pessoal? Então, se eu pegar um nervo espinhal, dentro dele, se eu puder pegar um nervo e cortar ele e mostrar de topo para vocês, vamos ver nessa imagem aqui, ó. Cortei um nervo
transversalmente. Dentro desse nervo está passando axônios, né? São transmissões do impulso nervoso, está passando, subindo e descendo. Mas dentro de um mesmo nervo espinhal, eu tenho tanto fibras sensitivas quanto fibras motoras. Quando é uma fibra sensitiva, ela está subindo para o cérebro, ela vai passar pela raiz dorsal. Quando o estímulo está descendo para já efetuar a resposta, ele vai sair pela raiz ventral. Então, o nervo espinhal é a fusão da raiz ventral com a raiz dorsal, que tem fibras sensitivas e fibras motoras. Não é à toa que um nervo espinhal, por exemplo, vamos colocar aqui os nervos da coluna cervical. Quando um nervo da coluna cervical, da medula cervical, sai para formar, por exemplo, o plexo braquial e inervar o ombro e os membros superiores pelo plexo braquial, às vezes nós podemos ser acometidos com algumas alterações osteomioarticulares, né? Com alterações mecânicas mesmo. Imagina uma vértebra que rodou sobre a outra, ou porque você dormiu de mau jeito, ou porque caiu, bateu o pescoço, alguma coisa aconteceu que a sua vértebra rodou. Desequilíbrio muscular pode causar isso também. Se a vértebra roda e ela pinçar um nervo espinhal desse na sua emergência, de onde ele está saindo, geralmente o que a pessoa relata na clínica? Ela relata formigamento, que nós damos o nome de parestesia, mas também relata perda de força, né? Quando tem cérvico-braquialgia. O que é cérvico-braquialgia? Dor na região cervical que irradia para o membro superior, direito ou esquerdo. Mas por que a cérvico-braquialgia, o pinçamento de raiz nervosa, por que normalmente ela cursa com distúrbios sensitivos e motores? Ora, se dentro de um nervo espinhal eu tenho tanto fibras sensitivas quanto fibras motoras, se eu tenho o pinçamento dessa raiz, obviamente que eu vou ter distúrbio sensitivo, parestésico, mas também vou ter distúrbios de motricidade, de força, distúrbios paréticos. Paresia é perda ou diminuição de força. E falando sobre nervos cranianos, nós temos um total de 12 pares de nervos cranianos. Observe só, nervos espinhais, 31 pares. Nervos cranianos, 12 pares. Diferença, nervos espinhais, eles saem da medula pelos forames intervertebrais, e os nervos cranianos, eles vão emergir do tronco encefálico e do encéfalo. Mas, sendo mais preciso, os dois primeiros pares de nervos cranianos saem do encéfalo, o primeiro e o segundo par, e os outros pares, os outros 10 pares saem do tronco encefálico. Tem a sua origem aparente e a sua origem real, que também falaremos mais à frente nas aulas de neuroanatomia. Mas nessa aula de hoje você só precisa lembrar que nervos espinhais, 31 pares, saem da medula pelos forames intervertebrais, e os nervos cranianos, 12 pares, que saem do encéfalo ou do tronco encefálico. Cada um deles para uma área específica e desencadear uma resposta. E aí, galera, essa aula te ajudou? Vai te ajudar a fazer um resumão para a tua prova de sistema nervoso? Lembre-se, foi simplesmente uma organização geral anatômica do sistema nervoso. A nossa próxima videoaula, que segue essa, vamos falar sobre o sistema nervoso autônomo, que é um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre a anatomofisiologia do sistema nervoso. Mais uma vez, se você gostou dessa aula, deixe o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, no grupo da sua sala. Compartilhe para que a gente possa ter um número maior de pessoas assistindo a essas aulas e a gente possa também se sentir motivado a produzir essas videoaulas para que possa te ajudar. Um grande abraço e bons estudos!